Em fevereiro de 1989, o Carnaval do Rio de Janeiro foi decidido pelo critério de desempate. Venceu a Imperatriz Leopoldinense, que teve menos notas descartadas ao longo da apuração. O samba enredo, Liberdade, Liberdade, Abra as asas sobre nós, rapidamente se converteu em sucesso popular, ainda que a imagem a marcar os desfiles daquele ano tenha vindo da segunda colocada, Beija-Flor de Nilópolis. Após censura via ordem judicial, a pedido da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Joãozinho 30, que assinou o enredo Ratos e Urubus, Larguem minha fantasia, cobriu o Cristo Redentor que ia no carro abre-alas com plástico preto e pendurou uma faixa onde se lia: mesmo proibido, olhai por nós. Este é um trecho do artigo Da Esperança ao Espanto, Os Direitos Humanos e o Legislativo na Nova República, de Pedro Benetti, e lido na voz da Rafaele Benchimol. É bem capaz de você já ter visto essa imagem descrita no artigo. O Cristo mendigo censurado com uma lona preta já passou por muitos livros de história, jornais, televisão, e o desfile de 1989 representa o espírito daquele tempo, esperança e insegurança. Eu sou Alan Felipe e esse é o tema que você ouve hoje no Cidadania 21, podcast produzido em conjunto com a Cristina Shoa e com a Rafaele. Podcast Cidadania 21, uma produção do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Um programa que traz os temas abordados em cada artigo do novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil. Como vimos, a abertura do artigo publicado pelo Pedro é dedicada a mostrar o Carnaval do Rio de Janeiro de 3 décadas atrás. Ele decidiu escolher os sambas enredos em oposição ao costume de associar política apenas à razão. O Carnaval é uma expressão social que traduz o sentimento da população em relação à política. E em 1989, a disputa na Avenida resultou em um empate entre duas visões diferentes. Em 89, tem esse evento curioso, porque o título é dividido entre dois sambas, né, e um deles é um samba de enaltecimento da República, de comemoração dos 100 anos da República, que é o samba da Imperatriz Leopoldinense, Liberdade, Liberdade, que é um samba mais luxuoso, que fala de maneira assim, exaltadora lá da Princesa Isabel, e tem o samba da Beija-Flor, que é o Ratos e Urubus, assinado pelo Joãozinho 30, que é um samba que denuncia a miséria. Então, esse contraste está muito bem colocado, e ele capta, de alguma maneira, o sentimento dos anos 80, que era um sentimento de muita esperança pelo fim do regime militar, como se estivesse sendo destapada uma panela de pressão, né? A gente está tirando de cima o peso daquela bota que está no pescoço do autoritarismo. Só que, por outro lado, tem também uma série de questões que afligem a população: hiperinflação, crise econômica, fome, desemprego. Se o Carnaval de 1989 mostrava a tensão da época, o de 30 anos à frente não seria diferente. Em 2019, a Beija-Flor foi campeã com o enredo Histórias para Ninar Gente Grande, que conta sobre os movimentos de resistência, mas, ainda assim, de maneira tensa. E aí, quando você olha para 2019, você encontra um samba que revela muito essa angústia que a gente vive desde os últimos, pelo menos os últimos 5 anos, né? E agora de maneira um pouco mais intensa com a eleição do Jair Bolsonaro, com uma espécie de retorno, ou de eterno retorno do autoritarismo no Brasil, né? Uma espécie de pesadelo ao qual a gente foi tragado depois de anos em que parecia que a gente ia só se afastar, né? Só caminhar para longe dessas estruturas antigas e tudo mais. Então, acho que o samba da Mangueira de 2019 revela um pouco essa tensão, né? Revela um pouco um chamado à resistência, mas que é um chamado muito tenso, né? Um chamado muito, muito preocupado mesmo com o presente e com o futuro mais imediato. O Cidadania 21 continua tratando do texto de Pedro Benetti nos seus próximos episódios. Na semana que vem vamos falar sobre como essa tensão da época foi levada ao contexto da redemocratização, no final da década de 80 e passagem para a década de 90. Não perca! O Cidadania 21 traz destaques dos textos do Relatório de Direitos Humanos do Brasil, junto com rápidas conversas com seus autores. Para ler os artigos na íntegra, acesse o site www.neve.prp.usp.br e entre na aba Relatórios de DH. Este foi o Cidadania 21, uma iniciativa do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o NEV-USP. As atividades do NEV têm apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, por meio do programa do CEPITS,
Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. O podcast tem a produção de Alan Felipe, Cristina Uchoa e Rafael Benchimol, colaboradores da comunicação do NEV. A edição é de Alan Felipe.